ao nosso podcast, Pode Analisar. Eu sou a Giovana, apresentadora, e esses são meus convidados. Hoje o tema de hoje é doenças autoimunes. Meu nome é João, eu sou um doutor especializado em reumatologia. Eu sou Regiane, sou biomédica especializada em imunologia. Eu sou Stephanie Marinda e eu sou médica imunologista. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, fiquei muito feliz e muito grata. E eu queria que vocês começassem a falar sobre o que é a doença autoimune. Bom, quando a gente pensa em doença, a gente pensa logo no sistema imunológico, na nossa imunidade. Então, o nosso sistema imunológico ele é responsável por reconhecer os corpos estranhos, os patógenos que entram no nosso corpo. Certo? A doença autoimune ela é, na verdade, um mau funcionamento do sistema imunológico. Isso porque o sistema imunológico começa a reconhecer os próprios tecidos do corpo como patógenos. Então, ele começa a desenvolver autoanticorpos que vão atacar esses tecidos. E aí, pode ser qualquer tecido do corpo, enfim, são diversos tipos de doenças que pode causar. Entendi. Então, o sistema imunológico ele ataca a si mesmo, né? Como a doutora disse, e existem dois tipos. A doença sistêmica e as síndromes locais. As doenças sistêmicas, elas não afetam somente um órgão em específico, elas afetam vários, como é o caso da esclerose múltipla. Já as doenças locais, elas atacam um tecido ou um órgão em particular, podendo ser dermatológico, endócrino ou hematológico, como por exemplo a tireoide de Hashimoto, Sim. específico. Entendi. E o diagnóstico, ele demora muito para ser... A pessoa que tem doença autoimune demora muito tempo para ser diagnosticada ou não? Tem um exame específico para isso? Por ser uma gama de doenças bem longa, não tem um exame específico para diagnosticar. Eu acho importante, desculpa te interromper, Claro. que existem mais de 80 tipos de doença autoimune, então é bem, é um alto espectro, né? E também cada pessoa, às vezes ela tem a mesma doença autoimune, mas cada pessoa pode reagir de uma forma diferente, com sintomas diferentes. Sim, então, o diagnóstico Tem sintomas específicos? específico, não. Vai de cada caso clínico do paciente e também Entendi. alguns exames. Eu acho que acho que é importante citar, né, que tem um exame bem conhecido que ele é usado bastante para o diagnóstico de lúpus, que é o fator antinúcleo, que é o FAN, né, mais conhecido como FAN. Ele é responsável por encontrar autoanticorpos no corpo da pessoa. Então ele é bem comum, como eu disse, para o diagnóstico de lúpus, mas é importante a gente lembrar também que não são só pessoas que desenvolvem as doenças autoimunes que têm autoanticorpos no corpo. Mas esse exame é uma grande ajuda para o diagnóstico. E qual é o grupo mais propenso? Qual tipo de pessoa que afeta? Se é mais homem, se é mulher, que faixa etária de idade? Então, as mulheres são mais afetadas pelas doenças autoimunes, principalmente na fase reprodutiva das mulheres, que é entre os 15 e 45 anos. Alguns fatores hormonais, ambientais também podem colaborar e a genética também. Sim. Porque se a pessoa herda algum gene, ela pode estar mais propensa a ter a doença autoimune. Entendi. E vamos supor, a pessoa toma medicação direitinha por um bom tempo, por anos. Ela pode obter a cura ou a doença autoimune não tem cura, carrega pro resto da vida? A doença autoimune, ela não tem cura. Sim. Mas ela fica em remissão. Então, se a pessoa está ali tratando com o tratamento certinho, a doença pode ficar em remissão. Ou seja, ela não tem sintomas, né? Da pessoa, fica estável, exatamente. São como crises da doença. Então, às vezes a pessoa pode ter uma crise grave, alguns sintomas, mas às vezes ela fica em remissão, né? Se houver o tratamento correto. Mas não tem cura, é uma doença Tem crônica. cura. É importante lembrar. Eu até vi que a Selena Gomez, ela tem lúpus e fez até um transplante de rim. Isso, exatamente. É importante, né, que ela fale sobre esse assunto, que ela trate sobre isso por diversos motivos, para ajudar quem se identifica com aquele diagnóstico, ajudar durante... Porque é pesado, né? Imagina você ter uma doença autoimune, algo que
vai ser pela sua vida toda, enfim. E ela inclusive teve o tratamento da quimioterapia, que a quimioterapia também é extremamente utilizada quando os casos são mais graves, casos de lúpus. Quando é grave, existe o tratamento da quimioterapia. Mas não só isso, né? No tratamento existem outros remédios, como os imunossupressores, que são realmente para diminuir o sistema imunológico, diminuir esse sistema, que ele não vai existir mais durante o uso desses imunossupressores, para que ele não se ataque a si próprio. O problema disso é que abre uma janela para outros agentes agressores para o nosso corpo. Então, enquanto ele está diminuindo a carga imune, o nosso corpo fica muito vulnerável. Então, é muito mais fácil você se contaminar com alguma coisa grave, porque seu sistema imune está muito reduzido. Então, assim, claro, os imunossupressores ajudam muito, mas eles também acabam acarretando uma série de... afetando os outros órgãos, né? Ou não? Aí entra muito também nos corticoides. Os corticoides também são muito utilizados para essa ação inflamatória. Mas o que são os corticoides? Os corticoides, eles são hormônios sintéticos. Então, eles acabam afetando tanto nessa ação inflamatória, que é característica de todas as doenças autoimunes, né? O calor, rubor, perda de função, enfim, todas essas características são de todas as doenças autoimunes, não tem como fugir disso. Mas os corticoides, eles acabam afetando outras coisas. Por exemplo, mudanças de humor, perda de apetite, enfim. E aí, precisa ser bem regulado, não pode tomar por tanto tempo, e aí acaba sendo uma dificuldade também para o tratamento da doença autoimune. Você precisa estar sempre acompanhando o médico. Falando no lúpus, o lúpus é um tipo de doença que ele tem essas duas síndromes, né? As sistêmicas e as locais. Exatamente, porque o lúpus ele pode atingir só a pele também, né? Como é bem característico, né? O rosto. O rosto é uma mancha vermelha em forma de borboleta no rosto, é bem característico. A Jade Smith, ela tem como que alopecia? Alopecia areata. Isso. E quais são os sintomas dessa doença? Então, a alopecia é uma doença autoimune que acaba atacando os folículos capilares. Então, normalmente, todos os pelos do corpo acabam ficando muito frágeis. Teoricamente, na cabeça, normalmente, fica vários tufinhos, tipo, falta de... Fica tipo calvície, forma de calvície? Na verdade, são falhas. Falhas, tipo, várias falhas. Como buracos, né? Mas não só na cabeça também, como ataque dos folículos capilares é por todo o corpo. E aí a gente vê a diferença bastante das doenças autoimunes, porque, por exemplo, a alopecia, o principal sintoma é a perca de cabelo. Mas, por exemplo, da lúpus, ataca diversos tecidos. Então, aí acho que entra muito na questão de mudar a forma de vida da pessoa, né? Mudar a qualidade de vida da pessoa. E por isso que falar e tratar é tão importante. Vocês já falaram o que é e tal, mas quais são as causas das doenças autoimunes? Olha, as doenças autoimunes, como a gente já falou várias vezes, tem uma gama muito extensa de doenças inespecíficas. Então, tem algumas que podem ser geradas por genética, mimetismo molecular, eu tava lembrando aqui, perdão. Tudo bem. Que é reumática, né? Febre reumática. Febre reumática. Acho importante explicar o que é um mimetismo molecular. A febre reumática, por exemplo, como o doutor citou, ela provém da amidalite, que é uma bactéria que causa a amidalite. Ela tem uma formação, uma estrutura muito parecida com as células do nosso coração. Então, quando o nosso sistema imunológico ele reconhece essa bactéria da amidalite e reconhece como patógeno, ele vai reconhecer como patógeno também as células do nosso coração, quando essa amidalite não é bem tratada, lógico. E aí ele começa a atacar o nosso coração e isso gera a febre reumática. Outro ponto importante que eu acho de citar também é sobre os linfócitos T, que pode ser uma possível causa também. Os linfócitos T, eles são células importantes do nosso sistema imunológico e eles são responsáveis ali por regular, né? E aí existem vários subtipos de linfócito T, e um linfócito T importante é o linfócito T regulador, que, como o próprio nome já diz, ele serve realmente para regular essas reações. Então, quando o corpo reconhece algum tecido próprio como um patógeno, o linfócito T entra em ação, esse linfócito T regulador, para destruir aquilo e falar, não, isso aqui não é um patógeno. Mas aí pode acontecer uma falha nesse linfócito T regulador
E aí é o desenvolvimento da doença autoimune. Mas isso, claro, pode ser uma das causas, não é geral, não é a causa de todas as doenças autoimunes, é apenas um dos motivos para acontecer. Um alerta, né, sobre a febre reumática é as crianças, né? Por isso que tem que ser acompanhado certinho, porque tem muitas crianças que têm dor de garganta recorrente. E se isso continuar por longos tempos, pode causar a febre reumática. isso. Então, assim, tem que. Claro que não é todas, não é certeza, não é certeza, né? Não é tipo. Mas se a criança tem muita dor de garganta recorrente, é bom acompanhar certinho com o pediatra da criança. Realmente. Entendi. Eu não sei se vocês sabiam, mas eu dei uma pesquisada antes de vir aqui, pra não vir meio de mãos abanadas de informação. E eu vi que tem fevereiro roxo. Não sei se vocês sabiam, porque eu fiquei, nossa, tem setembro amarelo, tem novembro azul, outubro rosa, que a gente tá no mês de outubro rosa, né? E eu falei, nossa, será que não tem nada de doença autoimune? Nada? Aí eu dei um Google e vi lá que tem fevereiro roxo. Eu acho muito importante, né, tratar sobre isso, como eu já tinha conscientização, já tinha falado sobre isso, inclusive no começo, essa conscientização, né, falar para as pessoas, alertar a existência das doenças autoimunes, porque muitas vezes, como a gente já citou, que o diagnóstico pode demorar, porque ela pode ser confundida com diversas doenças. Então, é bom essa conscientização para as pessoas ficarem alertas sobre elas mesmas. E, enfim. Assim, complementando o que a doutora disse, eu acho muito importante ter esse sistema de conscientização, porque, claro, tem todas as doenças são graves, querendo ou não, mas tem algumas que são mais letais que outras, são mais problemáticas que outras. Por exemplo, se alguém não descobre que tem alopécia, ela vai acabar descobrindo com o passar do tempo na vida dela. Mas se a pessoa tem esclerose múltipla, por exemplo, é uma doença muito mais grave, que tem sintomas muito mais problemáticos para a pessoa. Então, um diagnóstico tardio pode acabar acarretando em diversos problemas que vão ser irreversíveis na vida daquela pessoa. Mas, como você falou, o diagnóstico pode demorar um pouco. A pessoa pode ser levada a óbito ou não? Aí acho que entra isso que o doutor falou sobre a doença específica. Porque, por exemplo, como ele mesmo disse, a alopécia é a perda de cabelo. Afeta muito a autoestima, o psicológico, pode afetar o modo de vida da pessoa. Porque, como a gente já citou, a Jada Smith, ela mostrou pro mundo, raspou a cabeça, disse: eu tenho alopecia areata, eu tenho essa doença, o que também ajuda muito para pessoas que se identifiquem como diagnóstico. Mas, por exemplo, a esclerose múltipla mesmo, ela afeta muito mais e perde movimentos, enfim. E aí eu acho que muito tardio pode realmente assim levar a óbito. Entendi. Gente, eu acho que é isso. Acho que já a gente conseguiu tirar dúvidas de muitas pessoas que não têm essas informações e tudo mais. Então eu queria agradecer muito a vocês por terem aceitado o meu convite do nosso Pode Analisar. Fiquei muito grata e espero que vocês aceitem os outros convites que eu fizer para vocês, para vir falar sobre outros tipos de doença, enfim. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. A gente que agradece.